Eu queria compartilhar com vocês algo muito profundo e eu pediria a vocês que pudessem estarem de ouvidos atentos, porque às vezes os nossos ouvidos, eles só escutam aquilo que a gente quer, não é verdade? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está escutando Deus? Que pergunta difícil, né? Muito complicado quando alguém te pergunta, você está escutando Deus? E às vezes escutar Deus implica de uma coisa muito maior, que é você ter fé. Você precisa ter fé para vencer os obstáculos da sua vida. Porque eles vão existir, não? Você acha que não vai existir? Você acha que vai ser fácil? O que você acha? Não. Se você achar que é fácil, né? Porque aqui é a Maria de São Paulo, uma salva de palmas. Eu sempre digo, a Maria, Fiel e Tereza que estão lá em São Paulo. Agora ela está aqui, falta a Tereza, mas ela está aqui, glória a Deus. Não é fácil a gente enfrentar nossas barreiras, os nossos pensamentos, a nossa falta de fé. Mas eu quero falar sobre algo que o Senhor me falou profundamente em Romanos 10, 17, que foi um dos versículos que mais impactou a minha vida. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se vocês prestarem atenção nesse versículo, Deus está dando uma promessa para você, de que para você ter fé, você precisa ouvir. São dois elementos, o ouvir e a palavra de Deus, não é isso? Se você prestar atenção, você vai ver que Deus te deu uma promessa. Mas essa promessa é extremamente condicional a que você queira ouvir. Não é o contrário, você lê a palavra e começa a ter fé. Porque as pessoas podem ler a palavra muitas vezes e não ter fé nenhuma para nada. Entende? Amém? Você pode pegar a Bíblia 20 vezes e você não vai ter a fé porque você precisa para a situação da sua vida naquele momento. Portanto, a fé, a palavra de Deus, ela é condicionada a você estar ouvindo. Como assim, pastora? Eu não tenho Bíblia falada. O ouvir significa dizer, está aberta ao que o Espírito Santo está falando. É o Espírito Santo que fala através da palavra. Ele te dá a dimensão profunda daquilo que você está ouvindo, que se encaixa para a sua própria vida. Ele é um adaptador, não tem um adaptador? Não tem aquela, né? Não tem aquela tomada que precisa de um adaptador? Pois é, a palavra de Deus precisa do Espírito Santo, para que você possa ouvir e aquilo sim passar a ter fé. Você passa a ter fé, você passa a ter o entendimento, o profundo entendimento daquilo que Deus quer falar com você. E o exercício de ouvir de Deus é caótico. Porque a impressão que você tem é que você não escuta nada de Deus. Eu não estou escutando nada de Deus. Não, isso não é de Deus, isso é meu.
E você vai trazendo para você o limite do que a sua espiritualidade pode alcançar, porque você não exercita. Então, como qualquer músculo, o ouvir da palavra significa dizer você treinar, escutar o Espírito Santo e aproximar a palavra de você com a visão espiritual. E assim, as coisas que estão nelas escritas vão ser adequadas à sua vida. Mas você pensa assim, eu não gosto de ler. Quem gosta de ler aqui? Gosta de ler? Então agora só precisa aprender a ouvir, né? Né? Todo mundo que gosta de ler, agora só precisa aprender. Então já é metade do caminho andado. Tá bom. Mas existem pessoas que não gostam de ler, que começam a ler a Bíblia com a visão espiritual, e elas passam a querer muito ler. Imagina uma carta de amor para você. Você não vai querer abrir rápido? Deixa eu ver o que ele pensa de mim, o que ele quer dizer para mim. Aí você vai lá, quase que rasga a carta com o envelope junto, né? O envelope sempre tem aquela cola a mais, né? Você vai tentar tirar e nunca consegue. E aí você vai lá e abre a carta de amor. Aí a carta de amor é para você, com indicações específicas do que você precisa viver. E aí, em consequência disso, o que acontece? O que acontece? Você luta. Porque Deus quer te dar a fé. Mas existem as circunstâncias que querem tirar a fé de você. Não é? Gente, pergunta para a pessoa do seu lado. Tem alguma circunstância que está diminuindo a sua fé ultimamente? Vai lá, Bianca, não olha para o lado não, nem para baixo. Tem que olhar ali de frente. Marcela, pergunta para a Bianca. Pastora, parece que você está adivinhando o que eu estou passando. Isso é para mim. A verdade é que as condições de Deus não estão naquele contrato pequenininho, naquela... Já viu o TIM? Oi, serviço. Você já assinou algum contrato assim? Vou te falar uma coisa, como advogada, não assine. Mesmo que você queira mudar, botar lupa, você não vai entender nada que está escrito ali. Você só entende quando você tenta quebrar o contrato. Aí você vai entender. No bolso. Nem é no que fala, é no bolso. Então, naquele momento em que você precisa de fé, você fala, eu não gosto de ler, e eu não sei ouvir. Como é que a fé vai vir? Como é que a fé vai chegar até você? Deus vai mandar um canudo? Vai mandar uma bolinha com uma promessa? O que você acha? Como é que Deus vai passar fé para você? Ele joga para você a fé e você vai lá e dá um baque na fé e fala, agora não. Mas eu não faço isso. Eu, na verdade, espero em Deus a minha fé. Mas olha, eu só consigo olhar e ouvir as circunstâncias da minha vida. Bom, se você só consegue olhar e ouvir as circunstâncias da sua vida, deixa eu te perguntar, como é que você vai ter fé para você lidar com isso? Aí vem esse escutar, porque o escutar é estar aberto. Meu Deus, mas quem está aberto a uma outra voz que não seja a sua própria? Quem está aberto a uma outra voz que não seja a sua própria decisão, as suas próprias colocações, os seus próprios pensamentos? E é de uma forma tão forte, que você se nega a ouvir. Você só quer ouvir a sua própria voz, os seus próprios argumentos. Saúde. Então, quando você só quer escutar a sua própria voz, você firma um bloqueio do espírito. Você está bloqueado. Você pode ler a palavra,
E você só vai encontrar na palavra as razões que fazem você continuar sendo o que você é. Sabia disso? Eu conheço muita gente assim, pessoas, pastores, bispos, apóstolos, que pegam a palavra de Deus e levam para o seu próprio caminho, apesar do caminho ser errado. Ora, então você tem que entender que não são nos seus dedos que tem a resposta. Não é na sua própria cabeça que vem a resposta. Essa resposta tem que vir de Deus. E em consequência dessa resposta, você precisa abrir os seus ouvidos. Às vezes você está no lugar, você está ouvindo a palavra de Deus, mas o seu ouvido não está aberto. Mas pastora, como é que eu vou fazer o meu ouvido ficar aberto? Pergunta a pessoa que está do seu lado, como é que eu faço o meu ouvido ficar aberto? Aí você responde a pessoa assim: abrindo mão dos seus próprios pensamentos. Ai, ela falou comigo. Se eu abrir mão, se eu tiver aberta, abrir mão da minha própria voz, eu vou chegar na voz de Deus. Porque aí não vai ter luta. Porque existe uma luta. Os nossos pensamentos, a nossa própria voz, existe uma luta. Existe uma guerra dentro de você o tempo todo, que faz você se autoconvencer de que você está certo. E os argumentos? Já conversou com pessoas que têm argumentos? Muitos argumentos. Conhece pessoas assim? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você conhece uma pessoa que está assim? Aí, Olívia, não finge que não é com você não. Então, tem uma pessoa que eu ministro há anos, que toda vez que eu vou pastoreá-la, eu sou convencida pelos argumentos dela. Tem pessoas tão boas na argumentação que uau, é verdade, coitado. Eu quase que fico com raiva de Deus. Assim, é quase um centímetro para isso. Porque as pessoas são treinadas no argumento. Por exemplo, eu não posso chegar perto de vendedor. Se eu chegar perto de vendedor, eu compro. Não tem jeito. Qualquer pessoa me convence. Eu sou aquela pessoa que, eu vou. Então, antes de alguém chegar perto de mim, para eu comprar alguma coisa, eu peço alguém para ir lá. Vai lá e ver como é que é e tal. Me dá as condições, que aí eu decido com calma, sem ninguém chegar perto de mim. Que chegar perto de mim, eu compro. Então, eu sei que essa é a minha fraqueza. Porque a argumentação é uma coisa que te convence. E a sua própria argumentação pode levar você a muitas mentiras. Você pode achar que você está certo, que todo mundo está errado. Já viu gente assim? Todo mundo está errado. Tudo que você faz, não precisa nem traduzir isso, Zé. Tudo que você faz, todas as coisas que você faz, a culpa é da Eva. A culpa é do outro. Nada é responsabilidade sua. Todas as razões que você passa são razões sérias. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa errada com você. Em momento nenhum, você admite que você chegou uma hora que não ouviu Deus, parou de ouvir Deus e seguiu o seu próprio caminho com a sua própria voz. Ora, e você continua a me dizer, eu quero fé. Me dá fé. Mas como Deus pode te dar fé se você só escuta você mesmo? Se a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, portanto você precisa ouvir o que o Espírito Santo fala com você através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é firme, ela é imutável. Mas as condições para a gente ouvir Deus é a gente não mentir para a gente mesmo. Tem gente que vive num mundo de sonhos, recria a si próprio, dizendo que é uma pessoa e quando na verdade não é outra. E nunca consegue crescer porque ainda está acreditando que ela é aquilo ali que ela está dizendo que é, mas não convence ninguém.
E as pessoas que tentam convencer, convencem, mas não por muito tempo. Porque você acha que você consegue fingir por muito tempo quem você é? Quem você acha? Fala para mim. Ora, se você se aproximar mais da verdade de você mesmo, você está mais perto de crescer, não é verdade? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Cutuca a pessoa. Isso. Mais, Cláudia. Vai lá, Carmen, cutuca aí. Vamos lá, Alexandre. Não finge que não é com você, não. Alexandre está lá no computador, pegando não sei o que, as aulas e tal. E, beleza. Informatizando a igreja e tal. Mas aí eu pergunto a você. Quanto tempo você vai demorar para crescer? Quem conhece a história de Peter Pan? Não queria sair daquele quarto e não queria crescer. Conhece gente assim? Pois é, mas olha só, tem que sair de São Paulo, vai ter que sair daquele quarto e tem que crescer. E aí, Deus vai falar assim, olha, eu vou te levar para uma situação nova que você vai ficar dependente de mim e você vai ter que ficar dependente de mim. Eu vou ter que te ouvir. Finalmente eu não vou poder ouvir só a minha própria voz, mas ouvir a tua voz, Senhor. Lembra aquela missionária que estava dizendo aqui? Ela disse: o que me fazia na África, algo que eu quero sempre recordar e quero voltar lá por causa disso, era a minha dependência de Deus. Ali, ou eu dependia de Deus, ou nada. E aí, como é que a gente acha e consegue achar as situações? Como é que a gente consegue ficar dependente de Deus? Levando e argumentando com as pessoas a nossa própria voz? Trazendo as nossas próprias mentiras, aparentes mentiras, para que as pessoas acreditem naquilo, e aí você não se preocupe com isso? É isso? Então, ouvir a voz de Deus, ouvir, vai te dar fé. Por menor que você seja, por mais insignificante que te pareça ser você mesmo, é esse ser que Deus quer exaltar, para que a sua força seja de Deus e não sua. Mas o que acontece? O que acontece é que quando você começa a caminhar com Deus, você pede a Deus uma coisa, e aí você começa a caminhar com Deus, e aí você vai andando, aí você alcança. Aí quando você alcança, você fica arrogante. Aí você acha que as pessoas que foram as pessoas que te conduziram a essas grandes vitórias através do Senhor, não são aptas para falar nada com você. Você agora tem a voz da verdade. E aí o que acontece com você? O que é isso? Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Então já não é mais necessária a voz de Deus na sua vida. É a sua própria voz que te comanda. Ora, seja feliz. Vai aprender pelo caminho árduo, porque você vai prestar atenção em Deus. Você vai ter que dar valor às coisas do Senhor. Você vai ter que honrar as pessoas de Deus na sua vida, para que você possa prosperar. Não funciona de outra forma. Se tivesse qualquer outro caminho, eu diria para você, mas não tem. Em algum momento você vai ter que pegar essa verdade, que é horrível. É horrível, é uma verdade horrível. Você é um pecador. Você aguenta isso? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você aguenta isso? Pergunta para ela se ela aguenta isso. Passou desse choque anafilático? Eu sou uma pecadora, ai! Passou? Você sabe que tem, você sabe quando as coisas do Espírito Santo estão pegando a pessoa, quando ela vai fazendo aquelas caras assim, né? Ela vai falar, quem contou para ela? Quem contou para ela? Fofoqueiros, só tem fofoqueiro. Está expondo a minha vida. E aí aquilo vai trazendo, e você, o que você faz com isso? Nem olha para a pastora. Você nem, não quero nem que ela saiba que vai que ela entra no olho, não é nem na mente. Aí não vamos nem olhar para ela. Aí você fica de cabeça baixa assim na igreja o tempo todo assim.
A Fernanda fala que a gente tem que colocar um papel laminado, que ela diz que funciona. Daqui a pouco chega todo mundo na igreja de papel laminado na cabeça. Ora, se é algo que o Senhor está trazendo para a sua vida, se é uma coisa que você precisa aprender, então esteja aberto com seus ouvidos, queira. Eu quero, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu não cresci ainda, que eu preciso crescer, eu também quero crescer, porque o querer ouvir importa em você crescer, você vai crescer, esse é o chamado de Deus para a sua vida, é você crescer, é você sair de onde você está. Ora, se os seus argumentos nunca levaram você a lugar nenhum, que tal ouvir os argumentos de Deus agora? E aí sim, você vai pegar a voz da palavra, que vai vir através do Espírito Santo, e você vai ler um salmo e aquilo vai ser a sua fortaleza. Você vai ler o que os profetas fizeram e vai pedir a Deus para abrir os seus olhos, e aquilo vai te saltar aos olhos, e aquilo vai fazer um efeito profundo na sua vida. Mas as etapas não poderão ser queimadas, porque senão você vai ser como um sino que toca e não brilha, que não impacta, uma voz que não vai ao coração. Então os seus argumentos vão levar você aonde? A sua própria ideia de você mesmo, que em si já é uma grande mentira, porque a verdade do que você está escrito na palavra de Deus, não é na sua cabeça, é aqui que você tem que acreditar, é nisso aqui que você tem que acreditar. E se você é fraco e não consegue ser ainda o que Deus quer que você seja, você acha que Deus não sabe que você precisa de um caminho? Você acha que Deus não sabe que você precisa andar num caminho e que você ainda não está no caminho, ou você não chegou à perfeição que Ele quer que você chegue da vontade de Deus? Você realmente quer achar que Deus não sabe quem você é? Que ilusão! Mas também eu vou ficar desencorajado porque eu tenho que fazer um caminho? Ora, tem alguma coisa na sua vida que você tenha conquistado que você não tenha feito um caminho? Eu pergunto. Existem coisas na sua vida que você recebe de graça, não é verdade? Por exemplo, dons. Você não sabe por quê, mas você tem coisas que você faz porque você tem um dom. Você tem o dom, é de graça, é dado para Deus, mas ok, eu estou falando de se aperfeiçoar. E aperfeiçoar significa um processo de buscar caminhos, de crescer nesses caminhos. Mas vamos imaginar que existe uma pedra bem grande no meio do seu caminho. Hein, Guilherme? A pedra estava no meio do caminho. O que você vai fazer com essa pedra? Primeiro você tem que identificar que pedra é essa. Ah, sua própria voz. Aquilo que você criou em você mesmo, achando que você é aquilo. E que todas as outras coisas não serão acrescentadas, mas são mentiras. Porque você é a voz da verdade. O que você faz com essa pedra, Alexandre Mota? Você que está escrevendo tudo, agora você tem que dizer. Você é apto a responder. Então, o que você faz? Você pega essa pedra e ela, na verdade, está impedindo você de chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. E a sua luta é só contra você mesmo. Você está dizendo para Deus que tudo aquilo que Ele fez até agora para você não adiantou, não foi o suficiente para tirar essa pedra do meio do caminho da sua vida, que é você mesmo. Que o seu orgulho é maior do que o amor com Deus. O seu orgulho é muito maior do que o amor para Deus. É isso que você está me dizendo. É isso que você está dizendo para Deus. Você ficou parada naquela situação. Você ficou parada, ficou ali, engasgado. Como é que Deus vai processar o resto do caminho para você? Aquela situação
impede você de andar. Então, que situação grande é essa que você criou dentro de você mesma, que você deu tanto valor, fez com que ela se tornasse um grande gigante, impedindo você de crescer? Você mesmo. Então escute. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. À medida que você decida não mais escutar você mesmo e as suas próprias razões e os seus próprios argumentos, você vai abrir caminho para que Deus possa falar. Então você vai ver o que está te impedindo, o que está impedindo você de escutar de Deus para que você tenha fé. Porque estamos falando de fé. Estamos falando de andar num caminho com fé, sem duvidar. Então precisamos processar os elementos que essa fé não se comunica com você. Se essa fé não está se comunicando com você, você precisa achar um ponto de contato. E nesse ponto de contato você precisa tirar a pedra. Seja ela qual for. Talvez seja os seus argumentos, talvez seja as suas mentiras, talvez seja a sua amargura, talvez seja o seu orgulho, seja lá o que for. Existe uma pedra que impede dessa fé chegar até você. Em vez de você estar criando situações porque que Deus está fazendo aquilo, na verdade Deus não está fazendo nada. É você que não está recebendo a fé que você precisa para fazer o caminho de Deus. O caminho de Deus está lá e a fé está lá, mas alguma pedra você deixou nesse meio do caminho. E olha só, quem colocou essa pedra não foi Deus, foi você mesmo. Então vamos quebrar essa pedra, amém? É o seu orgulho? Eu não posso perguntar isso para a igreja, né? Pessoal online, pergunta para você mesmo. Não, porque a igreja não tem esse problema, não é verdade? Mas você pode perguntar, você conhece algum vizinho que tem orgulho aí? Pergunta para aqui do lado. Vai, Alexandre, para de isso. Você conhece algum vizinho que tem orgulho? Que seja uma pessoa que está sempre argumentando, bom argumentador. Eu costumo dizer, e eu digo a você, que eu não tenho poder para parar a mão de Deus. Há pessoas que eu sigo e sigo há anos, que quando Deus se coloca na vida daquela pessoa, olha, eu posso me ajoelhar, eu posso fazer tudo, mas não funciona. Sabe por que não funciona? Porque chega um momento de Deus trabalhar naquela pessoa para que ela possa reconhecer o poder de Deus na vida dela. E aí a pessoa fica atrás de mim, pastora, ora por mim, eu estou orando. Não, mas nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Por que nada está acontecendo? Talvez sejam as decisões que você tomou lá atrás, os pensamentos que você tomou lá atrás, que criaram uma grande pedra nesse caminho, impedindo a fé, a comunicação direta que você tem com Deus. Eu sou apenas uma parteira. Eu não sou médica. Eu só acompanho os processos de Deus na vida das pessoas. Eu posso ajudar você a você não mentir para você mesmo. Eu posso confirmar com você as coisas que Deus tem falado contigo. Mas eu não sou Deus. Eu não posso mudar algo que você está fazendo com a sua própria vida. Só você pode fazer isso. Só você. E à medida que você aceite isso, Deus vai levantar pessoas como um imã para aproximar você cada vez mais dessa visão do seu caminho e para que você tenha sempre fé. Mas creia, não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. Não imagine que as suas verdades vão te levar a algum lugar. Talvez você consiga um emprego, mas não consegue mantê-lo.
Talvez você consiga uma situação, um relacionamento, mas também não consegue viver em paz e feliz. Eu quero dizer para você que Deus não é uma chegada, é um caminhar. E à medida que você caminha com Deus, é impossível você não ser abençoado. Impossível. Mas tem um preço. É ouvir. Tem um preço dessa fé que você quer tanto. Nossa, como é que pode esses missionários, esses pastores que vão lá em nome de Jesus, e a coisa acontece, você declara e logo depois a coisa acontece? Você precisa viver esse ouvir de Deus. Se Deus não fala, eu não falo. Se Deus não age naquela situação, eu tiro a minha mão. A obediência ao Senhor precisa trazer de você uma verdade tão profunda que você pare de lutar contra ela. Porque você às vezes está lutando contra a própria voz de Deus, que está te ensinando o caminho que você tem que andar. Quem já passou batalha com pastoreio? Levanta a mão aqui. Todo mundo? Ah, que bom que está todo mundo sendo pastoreado. Isso é muito bom. Eu não conheço ninguém que é pastoreado que não passe por batalhas. Eu não conheço ninguém. Você precisa entender que quando você começa a ouvir, a primeira coisa que você quer fazer é rejeitar o que você está ouvindo. Por quê? Porque machuca, porque cutuca. Sabe aquela pessoa que vai lá e cri-cri, chata. Quem te deu essa autoridade sobre a minha vida? Eu faço o que eu quero da minha vida. Amém. Também acho. Livre-arbítrio, né? Amém. Uau, que pessoa forte. Está totalmente preparado para um vento. E aí o que acontece? O que acontece é que o Senhor quer trazer você a maturidade de ouvir. E eu quero dizer para você que a maturidade de ouvir não vem sem um preço, que é o seu orgulho. Quem conhece vizinhos que têm orgulho dispostos a renunciar ao seu próprio orgulho? Então fala para os seus vizinhos que o preço é insignificante diante do caminho que Deus tem para você. Vale a pena. Eu já recorri, vivo esse caminho todo dia da minha vida. E se tem algo na minha vida que eu faço todos os dias é quebrar uma pedra. Porque eu não quero que nada me impeça de ter a fé de seguir o Senhor. Amém? Amém? Queremos, Senhor Jesus, agradecer, Senhor, por todo esse tempo de oração, Pai. Por todas as pessoas que aqui foram oradas e também online, Senhor. Quero declarar, Senhor Jesus, nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa trazer, Senhor Jesus, a tua voz, o teu reino, Pai. E que nós não precisemos escutar várias vezes a tua voz, Senhor, mas que uma vez seja o suficiente para obedecermos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu queria chamar que você possa dar um abraço à pessoa que está do seu lado. Então, dê um abraço. Agradece ao Senhor pelo grande poder de Deus. Às vezes a gente só precisa isso, de uma oração, né? Nós precisamos de uma oração. Precisamos receber de você.